Meus irmãos, a paz do Senhor. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos tem uma narrativa de suma importância para nós, mas que pouquíssimos de nós já leu com atenção, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos falar. Mas, em suma, a nossa pergunta é: o que Cornélio orava pedindo para Deus? O que de fato Cornélio estava pedindo em suas orações, que eram diárias e cotidianas? Mas antes da gente discorrer sobre isso, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar com os irmãos, com os seus amigos, para que nós possamos fazer esse canal crescer mais e mais e que possamos continuar falando de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Nos ajude, é importante, tá bom? Deus abençoe sempre você. Irmãos, o que Cornélio de fato orava pedindo para Deus? Quem era Cornélio? Bom, basicamente Cornélio era um centurião ou um comandante que comandava um pequeno regimento de 100 homens. O exército italiano, ele era composto, um regimento inteiro era composto por 6.000 homens, mas ele era subdividido. E Cornélio era um desses centuriões, comandava uma corte, um pequeno regimento de 100 homens, chamada de corte italiana, porque todos eles tinham uma corte. E a do Cornélio era chamada de corte italiana. Esse homem, biblicamente falando, do que lemos e entendemos, ele era um semiprosélito. Por que semiprosélito? Porque ele cumpria com quase todos os rituais judaicos. Então ele era um homem que já servia a Deus. Prestem atenção. Ele já servia a Deus. Mas ele servia a Deus dentro daquilo que ele tinha aprendido do judaísmo. E por que semiprosélito? Porque para ele ser um prosélito ou um gentio convertido ao judaísmo, ele precisava ser circuncidado e batizado. Esses dois itens talvez fossem os indispensáveis, as duas coisas indispensáveis para você ser considerado um prosélito ou um gentio convertido ao judaísmo. E isso ainda não tinha acontecido com Cornélio. Mas o resto, Cornélio cumpria conforme a lei judaica. Ele guardava o sábado, ele se privava das questões dos alimentos, ele orava com frequência, assim como reza a cartilha do judaísmo. Então Cornélio cumpria com tudo isso daí. Mas o que chama a atenção, então, nessa passagem de Cornélio? Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, que Cornélio orava constantemente, mas as circunstâncias da oração, ou melhor, o objetivo da oração de Cornélio não fica claro se você lê a passagem rapidamente, se você só lê e não prestar atenção em todo o texto. E uma outra coisa que chama atenção é Deus usar o anjo para falar com Cornélio, mas automaticamente também falar com Pedro. Porque quando Deus quer fazer uma obra, Deus faz diferente de tudo aquilo que a gente imagina. Quando Deus atende a oração de Cornélio e fala assim: Cornélio, manda o anjo descer e falar assim: Cornélio. E Cornélio toma um susto, porque de fato era um anjo, né? E ele explica isso depois para Pedro. Olha, as tuas esmolas, ou as tuas ajudas, ou as tuas ofertas que você dá aos judeus necessitados, elas chegaram, e as tuas orações chegaram até o trono da graça. Deus ouviu, Deus se atentou para ela. Manda chamar Pedro, ou melhor, manda chamar Simão, conhecido como Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Vai lá e manda chamar ele. Ele vai falar com você. Ele tem o que falar com você para responder às suas orações. Aí sim, aí chama atenção. E automaticamente Deus manda falar com Pedro. E por que Deus precisa mandar falar com Pedro? Porque se Deus não fala com Pedro, Pedro não viria. Porque naquela ocasião, naquela época, um judeu, ele não podia estar sob o mesmo teto de um gentio. Não, um judeu não. Tanto que Pedro ouve a voz de Deus, aquela visão que Pedro teve de uma espécie parecendo um lençol e alguns animais ali dentro, impuros e imundos, e aos olhos de Pedro, e do judaísmo em si, e Deus mandando Pedro matar e comer, e Pedro falando para Deus que não, que ele não fazia, nunca havia feito isso e não seria aquela hora que ele ia fazer. E Deus fala para Pedro: Pedro, não torne ou não ache, não pense que é imundo e impuro aquilo que eu purifiquei.
Deus. E aí Pedro fica receoso. E aí, terminando, e Deus faz isso por 3 vezes. Interessante, né? Pedro, a Bíblia diz que negou Jesus por 3 vezes, e isso também acontece, Deus falando com ele por 3 vezes. Quando Deus termina de falar com ele, Deus fala assim, ó, mas está chegando alguém aí que Cornélio mandou, e vá com aqueles homens. E aí Pedro não discute com Deus, termina de falar com ele, os homens batem na porta. Simão tá aí? O conhecido como Pedro? Tá. E aí Pedro desce, não sou eu que vocês estão procurando? Então tá. O que vocês querem? Ó, Cornélio, aí eles explicam tudo aquilo que Deus tinha mostrado para Cornélio através de visão, e a hora que eles terminaram, Pedro vai com aqueles homens. Eles entram, passam o resto do dia ou da noite, e aí depois, no dia seguinte, Pedro vai de viagem com aqueles homens. E chegando na casa de Cornélio, ele já chega, quando ele olha e bate o olho na multidão que Cornélio tinha convidado, porque ele tinha preparado, na verdade, um culto. Cornélio chamou, biblicamente falando, Cornélio chamou a sua família e os seus amigos mais chegados. Cornélio preparou um culto. E ele, batendo o olho e vendo que só tem gentio, não tem judeu ali, ele falou, olha, vocês sabem que não é lícito um judeu estar debaixo do mesmo teto que os gentios. Mas, o que você quer? Aí Cornélio vai e explica para ele. Aqui está a resposta da oração de Cornélio. Quando Cornélio fala assim, olha, orando, Deus me mostrou assim, 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 e Deus falou para mim que você me diria o que eu preciso saber. Então a oração de Cornélio, irmãos, na verdade, é porque Cornélio, mesmo sendo um semi-prosélito, Cornélio mesmo cumprindo com a maioria dos rituais judaicos, ele ainda não era convertido e ele ainda não tinha conhecido Jesus. E o tempo da graça era aquele que ele estava vendo, esse que nós vivemos. E Cornélio orava querendo se converter, Cornélio orava querendo conhecer Jesus, Cornélio orava querendo estar no caminho da verdade que conduzia ao céu. Essa era a oração de Cornélio. E aí Pedro vai, fala, bom, então, já que é assim, o que Deus manda lhe falar a vocês, e aí Pedro começa a pregação dele, expondo quem era Jesus e o que ele havia presenciado. E aí o que chama a atenção também é que Pedro começa a pregar e Deus começa a falar no coração daquelas pessoas, e aí aquelas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que junto com Pedro veio 6 dos judeus que lá estavam com ele, judeus convertidos, e que quando esses judeus estão lá, e provavelmente aquilo ali é uma testemunha ocular, quando eles estão lá, eles ficam maravilhados quando eles veem aquelas pessoas na pregação de Pedro sendo batizado com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas. E aí Pedro também cai toda aquela barreira de achar que gentio era gentio e judeu era judeu, e existia uma barreira entre eles. E Deus mostra para ele, não existe mais isso. O povo agora é a igreja. Não existe essas barreiras. E aí Pedro, maravilhado com aquilo, Pedro fala, como que nós podemos negar água ou batismo a essas pessoas que receberam o Espírito Santo assim como nós recebemos? Não, nós não podemos. Vamos batizá-los porque eles de fato se converteram ao Evangelho e agora servem a Jesus assim como nós. Aí, terminado tudo aquilo ali, todo aquele ritual, eles foram batizados, e aí Cornélio fala para Pedro, não, mas fica conosco mais um tempo para nós conversarmos mais e ouvirmos mais desse Jesus. Irmãos, às vezes, e aí a lição que nós precisamos tirar existe o bêbado, e aí vamos entendê-los como gentios e nós como judeus. Pedro e Cornélio, ele é bêbado, ele está bêbado, mas ele está pedindo a Deus misericórdia, ele quer conhecer esse Jesus, mas nós temos dificuldade de falar de Jesus para ele, porque ele é bêbado, porque ele é uma prostituta, porque ela é uma prostituta, porque ele é um ladrão, porque ele é um assassino, porque ele é um traficante. Não existe nada disso. Nós temos que apresentar Jesus a todos com amor e carinho, derrubando essa barreira. Eles não têm que vir à igreja, nós temos que ir até eles e temos que apresentar Jesus para eles com amor e com... Ah, mas eu já preguei. Talvez você não pregou com o carinho que Deus gostaria que você pregasse, com o seu coração aberto. Vamos entender a mensagem que Deus deixa para nós no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Amém? Que a conversão de Cornélio sirva de lição para nós continuarmos pregando às pessoas e fazendo Jesus ser conhecido delas, para que elas possam se converter ao Evangelho, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.